Bom, boa noite a todos, né? Você está me ouvindo bem, né? Ok. Obrigado aí, professora Sibeli, pelo convite. Eu me sinto muito honrado aí, feliz de estar aqui com vocês, né, para a gente fazer essa troca de conhecimentos. E agradeço a todos aí a presença aqui, né? Ainda que em tempos de pandemia é virtual, né? Espero que a gente consiga, num futuro breve, aí ser presencial para a gente poder se abraçar, conversar, tirar fotos, enfim. Eu vou tentar ser sucinto o mais breve possível para a gente poder depois fazer um bate-papo, né, que deve ter muitas curiosidades aí, fazer uma troca mesmo, né, porque o conhecimento é isso, né. Bom, eu na verdade sou assim, eu nunca me enxergava como um empreendedor, né, mas eu fui começar assim, a olhar para isso quando eu comecei a revisitar meu passado, e quando eu tinha 8 anos de idade, na verdade, eu sou de uma infância, eu tenho 42 anos, né? Eu sou de uma infância de brincar na rua, sabe? Jogar bolinha de gude, soltar pipa, jogar peão, né? E eu morava em Suzano, que é na grande São Paulo, né? E então, uma cidade pequena, onde essas brincadeiras de rua eram muito comum, né? Pega-pega, esconde-esconde e assim por diante. Só que, diferente dos meus amigos, né, do bairro, né? Eu gostava muito de fazer coisas, inventar fazer coisas, montar coisas, e muitas vezes não dava certo de montar de volta, né? Sempre sobrava peças, né? Enfim, mas eu gostava muito de fazer coisas, criar coisas. Então, por exemplo, aos 8 anos de idade, eu comecei fazendo pipa. E o barato é assim, que eu não soltava pipa, mas eu queria construir, né? Gostava de criar coisas, né? E as primeiras pipas que eu fazia nem vendia, só que não voava, né? E aí os meus amigos retornavam, né? Falavam, pô, você vende uma pipa que não voa, cara, né? Coisa. Eu falei, cara, acho que eu preciso realmente aprender, então, né? Aprimorar e dominar a técnica, né? Porque a estética era bonita, por isso que vendia, né? E a partir do momento que eu comecei a perguntar para o meu primo, que era mais velho, como é que fazia, ele, não, você tem que envergar aqui a vareta, né? Você tem que cortar desse jeito, tudo. E comecei a ter contato, então, com pessoas mais experientes, para poder dominar essa técnica. Então as pipas começaram a voar, né? E juntando com a estética, que eram bonitas, né? Eu inovava porque eu colocava assim cores diferentes que não tinha nas vendinhas, né, que vendiam pipa. Eu frequentava todas para saber como que era a cor, né? Saber o tamanho. Então eu fazia uma pesquisa de mercado para saber o que tinha na concorrência e eu aplicava totalmente diferente, né? Então eu colocava vários tipos de cor, colocava desenhos, né? Então eu inovava muito nesse sentido. Então por isso que ela vendia. E quando começou, então, a voar, né, as pipas de fato, né, as primeiras voavam, mas voavam meio capenga, assim, né, elas começaram a voar de fato, juntou o útil ao agradável. Então, eu praticamente me tornei a pessoa que mais vendia pipa no bairro, sendo uma criança de 8 anos, né. Só que você é criança, né, você enfim, você nem cai a ficha que aquilo tem uma veia, assim, empreendedora para isso, né. E fui crescendo, enfim, trabalhei em alguns empregos, né, e depois eu fui cursar faculdade, eu fiz na primeira formação, eu fiz ciências da computação, né, sou bacharel em ciências da computação, trabalhei em grandes empresas multinacionais, fiz carreira na área, só que ao longo do tempo eu era uma pessoa, não vou dizer tímida, mas uma pessoa muito reservada, né, eu não gostava de me expor muito, assim, no público, né, eu sabia que era uma deficiência minha que eu precisava trabalhar. E na faculdade em Santos, do qual eu vim de Santos, né, existia um grupo de teatro lá, e eu falei, nossa, que interessante esse negócio de teatro, né? Acho que eu vou ver queria saber o que é esse negócio de teatro, para poder, de repente, fazer amizade, aumentar meu network, né? E também saber o que é teatro e trabalhar, né? Me trabalhar nessa questão de se tornar mais espontâneo, né? Ser mais criativo e estar melhor no público, né? Perante ao público. Foi então que numa brincadeira, né? Numa coisa sem pretensão, eu acabei gostando, né? Acabei me apaixonando pela arte de atuar. E acabei, então, fazendo parte desse grupo, né, Amador de Santos, 2 anos. Me formei em computação, gostei muito de teatro, mas nem pensava em trabalhar isso profissionalmente. Vim para São Paulo em 2000, trabalhar com TI, né, e comecei, então, a estudar realmente teatro. Comecei a estudar seriamente para saber realmente se era isso que eu queria no futuro. E se eu não quisesse, se não desse certo, eu, pelo menos, me agregaria algum conhecimento, né. E acabei que me formei em 2004, em computação me formei em 2000, em 2004 acabei me formando na Colaina, e desde então nunca mais larguei o teatro, né. Comecei a fazer, então, muito teatro, comecei a dar aulas de teatro,
sobre o viés da criatividade e também da timidez. Comecei a dar oficinas em empresas, né, a gente começou a fazer muitas empresas, sempre aliando essa questão também da criatividade, né, potencializar competências também desses funcionários, e comecei a fazer espetáculos, comecei a fazer comerciais de televisão, fiz 2 novelas, enfim. Então, tudo que era para ser uma brincadeira acabou sendo uma coisa séria, até o momento que comecei a largar um pouco esse mercado corporativo, né, da informática, e comecei a me jogar de cabeça no teatro. E como ator é uma carreira muito instável, né, então eu pensei assim, bom, eu não posso ficar apenas me dedicando à carreira de ator, então eu vou tentar buscar também dar aula, vou tentar buscar também outras formas também de trabalhar o teatro, né. Foi então que surgiu uma ideia de, em 2010, se tornar uma produtora, né, cultural, e então a gente começou a fazer algumas gestões de projetos, primeiramente começando a fazer projetos nossos, né, desenvolvendo projetos e gestão de projetos da nossa própria empresa, e ao longo do tempo, então, 2016, né, a gente começou, 2014, na verdade, a gente começou a pegar, assim, firme mesmo, né, oficializar a empresa, né, perante os órgãos aí oficiais, e 2016 para cá a gente começou, então, a pegar também projetos de terceiros para fazer gestão. E na produtora nós temos um leque muito grande de variedades de projetos, desde documentários, palestras em escolas e universidades, né, tem esse viés educacional também, e um projeto, e teatro, né, e que é o nosso carro-chefe, nosso carro forte, né. Dentro do teatro, das artes cênicas, a gente tem um projeto muito, assim, importante, do qual a gente se orgulha muito de falar, né, no qual nos dá muito prazer, que é um projeto que chama Sobreviventes pela Paz, que é um projeto que a gente trabalha com sobreviventes de guerra. Então, a gente começou em 2016 com 3 sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima. Então, eu não sabia que existia sobreviventes aqui no Brasil, fui descobrir em 2012. E comecei, então, a fazer um trabalho com eles de teatro, e virou um espetáculo teatral, do qual 3 sobreviventes eles relatam o que aconteceu com eles, muito próximos da bomba atômica, né? Então, é um projeto que começou pequeno, e hoje é uma grande produção, hoje tem músicos também, então são cerca de 30 músicos em cena, do qual eu dirijo nesse espetáculo com eles. Nós estamos na segunda fase desse projeto agora, que é o Holocausto, então nós estamos fazendo um trabalho também com os sobreviventes do Holocausto, para que isso vire também um espetáculo. Temos coparceria também com produtora de cinema, que está virando também um documentário, enfim. Nós temos um leque, assim, grande de atuação, mas sempre envolvido na questão de arte, cultura de paz e educação. A gente tenta tomar sempre esse viés. E quando eu vou, geralmente, em escolas e mais universidades, na verdade, dar palestras, eu sempre levo os sobreviventes para dar depoimento. A gente divide a palestra em 2 etapas, né? Eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o papel, um recorte bem específico sobre o papel do Japão na Segunda Guerra, e o sobrevivente sempre entra falando o depoimento dele, né, a experiência dele com a bomba atômica, a experiência de vida dele. E o que me chama a atenção muito, assim, nessas palestras, né, na verdade, assim, é muito essa questão do próprio sobrevivente mais velho, que é o Sr. Takashi Morita, que hoje ele tem 97 anos, e coincidentemente ou não, né, que a gente está nessa palestra sobre empreendedorismo, que ele é também um empreendedor nato, né. Ele, na verdade, nasceu no Japão, em Hiroshima, casou lá, teve filhos lá, ele, depois da bomba, ele teve sequelas, né, ele desenvolveu leucemia, e aos 25 anos detectou leucemia com a esposa, ele com 25 anos com a esposa, e com um casal de filhos pequeno, um de 5 anos e um de 2. E naquela época, nós estamos falando de 1946, 48, aí, quem pegava leucemia estava fadado a morrer, entendeu? A expectativa de vida era 2 anos só, quando você descobriu a leucemia, né, os efeitos da bomba. Então o médico falou, bom, você tem 2 anos de vida praticamente, né? E a pessoa, poxa vida, né? Eu com 25 anos, com a esposa, que não trabalhava, com um casal de filhos pequeno, eu vou morrer, vou deixar minha esposa viúva e um casal de filhos. O que eu vou fazer? Né? Bom, então, eu não sei o que eu vou fazer. Aí um vizinho dele falou para ele assim, né, soprou no ouvido dele, falou, olha, já que você vai morrer, se eu fosse você, eu ia para o Brasil, né, porque lá dizem que é uma terra tão abençoada que cura até câncer, né. E ele acreditou nessa ladainha e veio para o Brasil, sem conhecer o idioma, sem conhecer ninguém, e com $400 no bolso. Naquela época valia menos que R$400, né.
Então, imagina você hoje sair do Brasil e ir para um país totalmente diferente, que você não conhece, nunca ouviu falar, sem conhecer o idioma, com um casal de filhos e achando que vai morrer daqui a 2 anos. E aqui ele começou, então, a trabalhar numa loja, numa relojoaria de um judeu na Liberdade, e a esposa fazendo marmita, né, vendendo para a vizinhança. Ficou muitos anos trabalhando nessa relojoaria e poupando, sempre poupando. A partir do momento que ele poupou, ele teve um capital de giro, ele pediu demissão dessa relojoaria, montou uma vendinha, um espacinho bem pequeno, assim, sabe, tipo 30 metros quadrados, e começou a estocar vários tipos de comida para vender para a vizinhança. Então vendia shoyu, sushi, enfim, essas comidas que para fazer preparar as comidas japonesas. E começou a crescer tanto que a lojinha pequena não dava mais conta, né, fazia filas. Então ele começou a alugar um espaço maior, um maior. Aí de uma loja passou para 2, passou para 3, passou para 4, chegou a ter 7 lojas, uma rede de 7 lojas aqui em São Paulo e prosperou, né? Então, ou seja, quando a gente fala também de resiliência, né, que vocês tocaram também nesse assunto, resiliência também é isso, né? Momentos que ele relata, ele tem um livro, inclusive, né, autobiográfico, momentos que assim, a esposa chora à noite, né, pelas dificuldades que passava, mas sabendo que no futuro isso não ia ser para sempre, né? No momento isso ia passar e depois essa tempestade ia vir a bonança também.